Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Vamos mergulhar, assim, bem fundo na história do Alexandre Wang. Ele é uma figura, né, super importante na inteligência artificial hoje. Com certeza. E entender a trajetória dele e da Scale AI é, essencial para a gente captar o momento atual da IA, sabe? Principalmente essa questão central dos dados. Exato. Então vamos começar do começo mesmo. Quem é esse cara, o Alexandre Wang? Olha, ele nasceu em Los Alamos, no Novo México. Um lugar com uma história bem peculiar, né? Ah, sim, Los Alamos, onde desenvolveram a bomba atômica, né? Os pais dele tinham a ver com isso? Tinham tudo a ver. Eram físicos, trabalhavam lá no Laboratório Nacional. Então imagina um ambiente, né? Ciência pesada desde cedo. E o nome completo dele é Alexandre, com R no final, sem o E. Alexandre Wang. Interessante. E essa história dele ser prodígio, é real mesmo? Muito real. Assim, desde pequeno ele já era fora da curva em matemática. Na segunda série ele já estava detonando em álgebra, sabe? Na segunda série? Nossa, eu mal sabia somar direito. Pois é. E não parou por aí. Ganhava competição nacional de matemática, de programação. Aprendeu a programar sozinho ali pelos 15 anos. Sozinho? Isso é impressionante. Mostra uma autodeterminação, né? Total. E no ensino médio, ele não era só o nerd da computação, não. Foi finalista da Olimpíada de Computação dos Estados Unidos, o que já é um feito enorme. Uau! Mas ele também tinha outros interesses bem diferentes até. Tocava violino, participava de grupo de debate, lia uns filósofos assim mais densos, tipo Nietzsche, Kierkegaard. Que mistura! Violino, debate, Nietzsche e código. Bem eclético. Bastante. Mostra uma mente inquieta, né? E essa inquietude levou a uma decisão bem radical logo cedo. Que foi? Ele largou o ensino médio um ano antes de terminar, com 17 anos. Saiu da escola. Pra quê? Pra trabalhar. Foi direto pro Vale do Silício pra Core, uma plataforma de perguntas e respostas que estava bombando na época. Com 17 anos, largar a escola pra trabalhar em tech no Vale do Silício? Uau, isso é muita confiança, né? Ou talvez visão. Uma combinação, eu acho. Visão do que ele queria e confiança na própria capacidade. Depois dessa experiência na Cora, ele até chegou a ir para a universidade. Ah, ele foi para a faculdade, então. Achei que tivesse pulado essa parte. Foi para o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Um dos melhores do mundo, né? E lá ele mergulhou de cabeça em inteligência artificial. Claro, fazia todo sentido dado o histórico dele. Exato. Só que lá no MIT, no meio daquele ambiente super avançado, ele percebeu uma coisa fundamental. Uma coisa que talvez muita gente ainda não estivesse vendo com tanta clareza. O que exatamente? O grande gargalo da IA. Todo mundo falando de algoritmos, de modelos cada vez mais complexos, mas ele sacou que o verdadeiro combustível para tudo isso eram os dados. Dados, tipo a informação que alimenta a IA. Isso. Mas não qualquer dado. Dados de altíssima qualidade, bem organizados, rotulados corretamente. Para treinar os modelos de IA, você precisa de uma quantidade massiva desses dados limpos. E isso era, e ainda é, um problemão. Ficou famosa. Dados são o novo código. O código era importante, claro, mas sem os dados certos ele não ia rodar direito. Essa percepção foi o ponto de virada para ele, então. Totalmente. Foi o que levou à segunda decisão radical dele. Talvez até mais radical que largar o colégio. Que foi? Não me diga que ele largou o MIT também. Largou, depois de só um ano de curso. Com 19 anos. 19 anos. Saiu do MIT. Pra quê dessa vez? Para fundar a própria empresa, a Scale AI. Isso foi em 2016. Com 19 anos, fundar uma startup de IA e ele fez isso sozinho? Não, ele se juntou com a Lucy Go, que ele tinha conhecido lá na Cora, lembra? Ah, sim, a colega da Cora. Faz sentido. E eles não começaram do nada, assim, numa garagem qualquer. Eles conseguiram entrar na Y Combinator. Y Combinator, a aceleradora de startups super famosa. Airbnb, Dropbox, Reddit, saíram de lá, né? Exatamente. Entrar lá já é um selo de qualidade e potencial enorme. E a missão deles era muito clara desde o início: resolver esse problema dos dados para IA.
Ok, então a Scale AI nasceu com esse propósito. Mas como eles faziam isso na prática? O que a Scale AI faz afinal? Bom, eles começaram focando num nicho muito específico e muito carente na época: os veículos autônomos. Carros que dirigem sozinhos. Eles precisavam de muitos dados, imagino. Precisavam e precisam de quantidades absurdas de dados visuais rotulados, tipo identificar pedestres, carros, placas de trânsito, faixas, em milhões e milhões de imagens e vídeos. A Scale AI entrou para fazer essa rotulagem em escala massiva. Mas como eles conseguiam fazer isso em escala? Só com software? Aí que está a sacada. Não era só software. O modelo deles era e é inovador porque combina a própria IA para ajudar na rotulagem, mas com uma supervisão e um trabalho intensivo de uma força de trabalho humana global. Ah, então era uma mistura de tecnologia e pessoas. Exato. Um sistema híbrido. Usavam a IA para automatizar o que dava, mas tinham milhares de pessoas no mundo todo revisando, corrigindo, garantindo a qualidade altíssima que os clientes precisavam. Isso permitiu escalar de um jeito que pouca gente conseguia. Entendi. Não era só algoritmo, era um processo, uma operação complexa. Muito complexa. E deu muito certo. Depois os veículos autônomos, eles expandiram. Foram para dados para e-commerce, para mapeamento, robótica. E chegaram até em contratos com o governo, né? Li algo sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Sim, eles conseguiram contratos importantes com o governo americano, principalmente na área de defesa e inteligência. Isso mostra a confiança na qualidade e segurança dos dados deles. E mais recentemente, eles também entraram na onda dos dados sintéticos, é isso? Também. Dados sintéticos são dados gerados artificialmente por computador, mas que servem para treinar IA, especialmente em cenários onde dados reais são difíceis ou perigosos de obter. A Scale AI se tornou uma liderança nisso também. Essa combinação de serviços, então, fez a empresa explodir. Explodir é pouco. O crescimento foi meteórico. E aí vem o marco mais famoso dele, né? O bilionário mais jovem. Exato. Em 2021, depois de uma rodada de investimento que avaliou a Scale AI em mais de 7 bilhões de dólares, o Alexander Wang, aos 24 anos, se tornou o bilionário self-made mais jovem do mundo. 24 anos, bilionário, self-made. É difícil até de processar. É um marco impressionante. E a empresa continua crescendo. Agora, em 2025, a avaliação dela chegou a quase 29 bilhões de dólares na última negociação com a Meta. Quase 30 bilhões de dólares. É muita coisa. O que você acha que explica esse sucesso tão fora do comum? O que torna o Wang tão excepcional? Olha, eu acho que é uma combinação de fatores bem rara. Primeiro, a inteligência técnica dele é inegável. As fontes mencionam que ele resolvia problemas de machine learning ainda adolescente que desafiavam gente com PhD na área. Ok, capacidade técnica altíssima. Check. Segundo, a visão estratégica. Aquela sacada sobre os dados ser o gargalo, lá atrás, quando ele tinha 18, 19 anos, isso foi genial. Ele viu o futuro da IA antes de muita gente. Visão estratégica. Check. Que mais? Liderança precoce. Construir uma empresa desse tamanho, com milhares de funcionários, contratos globais, avaliada em bilhões, tudo isso antes dos 30 anos, exige uma capacidade de liderança e execução absurda. Faz sentido. Técnica, visão e liderança. Mas e o lado pessoal? As fontes falam algo sobre o jeito dele? Falam sim. Mencionam que, apesar de toda a pressão e do sucesso estrondoso, ele mantém uma certa autenticidade. Tem aquela famosa coleção de tênis dele, por exemplo. Coleção de tênis? Sério? Sério. Parece que é um hobby que ele mantém. Mostra um lado mais normal, digamos assim. Além disso, falam da coragem dele para tomar riscos, como largar o MIT, mas riscos calculados, né? Não era só impulsividade. E tem um ponto que as fontes ressaltam bastante: o rigor intelectual. Isso é crucial. Parece que ele instituiu na Scale AI
uma cultura de honestidade intelectual rigorosa, ou seja, encarar os problemas de frente, admitir quando algo não está funcionando, sem tentar maquiar a realidade. Isso é muito importante numa empresa de tecnologia que lida com desafios complexos. Essa cultura de transparência e de encarar a verdade deve ter ajudado a navegar os momentos difíceis, imagino. Porque nem tudo deve ter sido fácil, né? Com certeza não. Teve um momento bem delicado em 2023. A Scale AI precisou demitir cerca de 20% da força de trabalho. Nossa, 20% é bastante gente. O que aconteceu? O próprio Wang veio a público e admitiu um erro de planejamento. Eles tinham contratado de forma muito agressiva, esperando um crescimento que não se concretizou na velocidade esperada, muito por causa das mudanças na economia global na época. E ele assumiu o erro publicamente? Assumiu. Falou que subestimou o impacto das mudanças macroeconômicas e superestimou o crescimento de curto prazo. Foi um momento difícil, mas essa transparência, ligada àquela cultura de honestidade intelectual, foi importante. Mostra que mesmo no topo, erros acontecem e precisam ser corrigidos. É uma lição importante sobre responsabilidade e adaptação, né? Não é só sobre acertar sempre, mas como você lida com os erros. Exatamente. E falando em lições, as fontes trazem algumas que o próprio Wang compartilhou ou que podem ser tiradas da trajetória dele. Ah, legal. Quais, por exemplo? Uma muito forte é sobre o foco. Ele acredita muito naquela ideia do princípio de Pareto, sabe? Que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Ah, a Lei 80-20. Isso. Então, para ele, é crucial identificar quais são esses 20% essenciais no seu trabalho, na sua empresa, e focar a energia ali. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, mas sim o que realmente importa. Faz muito sentido, especialmente no mundo com tanta distração. Foco no essencial. Outra lição que ele menciona é sobre as pessoas com quem você trabalha. A importância de contratar e se cercar de gente que te desafia, que te força a ser melhor, que não tem medo de discordar e apontar falhas. Aquela ideia de não contratar só gente que concorda com você, né? Buscar quem agrega visões diferentes. Exatamente. Construir uma equipe que eleva o nível de todo mundo. Essas são lições bem valiosas, eu acho, para qualquer carreira. Não só para quem quer ser bilionário, concordo. Foco e pessoas certas. Agora, uma curiosidade. Com toda essa relevância global, ele já teve alguma passagem pelo Brasil? Veio para cá? Olha, as fontes que analisamos não mencionam nenhuma visita direta dele ao Brasil. Pelo menos nada documentado publicamente. Ah, que pena. Mas tem uma conexão indireta interessante. A Scale AI, como empresa, tem relações com a América Latina, principalmente através de investimentos em infraestrutura de tecnologia. Como assim? Eles têm parcerias ou investimentos em data centers na região, como os da Scale Data Centers, por exemplo. E essa infraestrutura é fundamental para rodar aplicações de IA por aqui. Então, indiretamente, a Scale AI ajuda a impulsionar o ecossistema de IA na América Latina, incluindo o Brasil. Entendi. Não uma visita pessoal, mas um impacto na infraestrutura que a gente usa. Faz sentido. E fora isso, tem mais alguma curiosidade sobre ele ou sobre a Scale AI? Tem algumas divertidas. O nome da empresa, Scale AI, Sim. tem uma história. Começou quase como uma piada interna. Quando eles fundaram, eram só 3 pessoas. O Alexander, a Lucy Guo e mais um. Aí eles pensaram, scale, escala em inglês, como algo aspiracional, quase irônico, porque eles eram minúsculos. Começaram pequeno, sonhando com a escala. Exato. E deu certo. Eles só foram comprar o domínio scale.com bem depois, quando a coisa já estava ficando séria. Que legal. E o nome dele, Alexander com R, tem motivo? Não achei uma explicação específica nas fontes, mas é a grafia que ele usa oficialmente. Talvez uma preferência dos pais, quem sabe. É um detalhe peculiar. E a coleção de tênis a gente já falou. Algo mais? Tem a história dos pais dele, lembra que eram físicos? Sim, do laboratório de Los Alamos. Mesmo depois dele já ser um sucesso no Vale do Silício, parece que eles ainda tinham uma esperança de que ele seguisse a carreira acadêmica deles, que virasse físico também. Ah, a pressão familiar nunca some, né? Mesmo quando o filho vira bilionário em outra área. Pois é.
Mostra um pouco da dinâmica familiar, talvez. Muito bom. Essas curiosidades dão uma cor a mais na história. Mas agora a gente precisa falar da grande notícia, né? A reviravolta mais recente de junho de 2025. Exatamente. Essa foi, assim, uma bomba no mundo da tecnologia. O Alexander Wang deixou o cargo de CEO da Scale AI. Ele saiu da empresa que ele fundou e levou ao estrelato. Por quê? A saída dele está diretamente ligada a um movimento gigantesco da Meta, a empresa dona do Facebook, Instagram, WhatsApp. A Meta? O que eles fizeram? A Meta fez um investimento massivo na Scale AI. Eles pagaram 14,3 bilhões de dólares por 49% da empresa. 14 bilhões por quase metade da Scale. Isso confirma aquela avaliação de quase 29 bilhões que você falou. É muito dinheiro. É um valor estrondoso. Mas o mais impactante não foi só o investimento em si, foi o que veio junto. Que foi a ida do Wang para lá. Exatamente. O Wang não só deixou de ser CEO da Scale, como foi contratado pela Meta para liderar um novo laboratório de pesquisa e desenvolvimento lá dentro. Um laboratório sobre o quê? O foco é explícito e ambicioso: desenvolver superinteligência. Inteligência artificial que seja significativamente superior à inteligência humana em diversas tarefas cognitivas. Superinteligência. Uau! A Meta tá entrando pesado nessa corrida, então. Pesadíssimo. E eles não levaram só o Wang. Ele levou junto com ele vários dos principais talentos de pesquisa e engenharia da Scale AI. Tecnologia, sim. A Meta basicamente comprou uma participação enorme na Scale e, ao mesmo tempo, trouxe o cérebro por trás dela e parte da equipe-chave para liderar sua própria frente de pesquisa em IA avançada. E qual o objetivo da Meta com isso? Competir com quem? A briga direta com os outros gigantes da IA? OpenAI? Google com DeepMind? Talvez Anthropic? A Meta quer garantir que não vai ficar para trás na corrida pela próxima geração de IA, talvez até pela AGI, Inteligência Artificial Geral, ou essa superinteligência. Ter o Wang liderando esse esforço é uma aposta altíssima. E como fica a Scale AI nessa história? Sem o fundador como CEO, com a Meta como sócia majoritária? A Scale AI continua operando, nomearam um CEO interino e, claro, agora tem uma parceria estratégica muito forte com a Meta, que é uma cliente gigantesca e agora sócia. Mas é um novo capítulo para a empresa, sem dúvida. O foco dela provavelmente continua sendo fornecer dados e infraestrutura de dados para todo o mercado de IA, incluindo, claro, a Meta. É uma mudança de cenário e tanto. O cara que identificou os dados como o gargalo agora vai para um gigante da tecnologia para tentar criar superinteligência. Exatamente. E isso levanta uma questão fascinante para a gente pensar, né? Se a primeira grande sacada do Wang foi que dados são um novo código, qual será o próximo grande gargalo? Ou o próximo grande catalisador na busca por essa inteligência artificial tão avançada, que supera a humana? Boa pergunta. Será que o poder computacional, novos tipos de algoritmos, ou algo que a gente nem imagina ainda? Pois é. Essa mudança do Wang para a Meta, com essa missão explícita, coloca essa busca pela superinteligência ainda mais no centro do palco. A corrida está mais acirrada do que nunca. Quem vai liderar essa próxima fase? Será a Meta com o Wang? Será a OpenAI, o Google? Fica essa reflexão, né, sobre como a visão e o foco de uma pessoa podem realmente mudar o jogo, como foi com o Wang e os dados. E para onde essa busca incessante por mais inteligência, agora talvez até superinteligência, vai nos levar como sociedade. É algo para a gente acompanhar bem de perto. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!